Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Primeiro, o que é o MMC? Antes a gente calculava o MDC, que é o máximo divisor comum, que é o maior número que eu consigo dividir determinados valores. O MMC, ele é o mínimo múltiplo comum. Quando a gente calculava MDC, a gente precisava encontrar os divisores. Agora, para calcular o MMC, a gente tem que encontrar os múltiplos, como o próprio nome já diz, mínimo, múltiplo, comum. Nosso primeiro exemplo, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 24. Quando a gente calculava o MDC, a gente colocava cada número em uma coluna separada. Para calcular o MMC, a gente vai colocar os três valores na mesma coluna. Deste modo, um do lado do outro. E só depois de escrever os três valores que eu vou passar a minha reta. Agora aqui, a gente vai lembrar lá dos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Estes são os números primos que a gente aprendeu quando a gente fez lá o crivo de Eratóstenes. Agora, a gente sempre vai começar olhando o primeiro número primo, que neste caso, o número 2. Esses três números, entre eles, eu tenho algum número par? Sim, todos os três são número par. Então, eu consigo dividir ele por 2. Então, eu vou começar. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, eu vou colocar o 6 embaixo do 12 e vou pôr uma vírgula. 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu vou pôr 9 embaixo do 18 e vou pôr uma vírgula. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, vou pôr o 12 embaixo do 24. Primeira parte da fatoração tá feita. Agora, a gente vai para a segunda parte. Entre esses números aqui, tem algum que é par? Sim, o 6 e o 12 são par. Então, eu ainda vou dividir por 2, porque eu ainda tenho números pares. 6 dividido por 2, 3. Então, o 3 vai embaixo do 6 e vem uma vírgula. O 9, como ele não é um número par, eu não consigo dividir ele por 2. Então, eu só vou copiá-lo. Eu vou abaixar ele e vou pôr a vírgula novamente. 12, como ele é par, 12 dividido por 2, 6. Dentre esses três números, eu ainda tenho algum número que seja par? Sim, o número 6. Então, eu vou novamente dividir pelo 2. Eu vou dividir por 2 até não tiver nenhum número par. Como o 3 não dá, eu vou abaixar. O 9 não dá, eu vou abaixar. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu não tenho mais nenhum número que seja par. Então, eu não vou mais conseguir dividir por 2. Eu vou para o meu próximo número primo, que é quem? O número 3. Então, eu vou pôr o 3 aqui. Consigo dividir 3 para 3? Sim, que me dá 1. Vou pôr a vírgula. Consigo dividir 9 por 3? Sim, que me dá 3. Vou pôr a vírgula. 3 por 3, 1. Ainda, eu só posso terminar a conta quando todos os meus últimos números forem igual a 1. Nesse caso, não é, pois eu ainda tenho 3. Então, eu vou dividir novamente por 3. O 1 já é 1, então eu só vou abaixar. 3 dividido por 3, 1, 1. Continua sendo 1. Esses são os múltiplos de 12, 18 e 24. Agora, para a gente calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter que multiplicar todos estes valores. Então, a gente vai ter que fazer 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3, que dá 24. E 24 vezes 3, que dá 72. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 24
igual a 72. Então, a gente vai colocar aqui o MMC de 12, 18 e 24 é igual a 72. 72 é a resposta do meu MMC calculado nesta situação. Agora, vamos para um exemplo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Olha só. Em um trecho de uma rodovia, foram colocados a cada 3 quilômetros um telefone de emergência e a cada 8 quilômetros uma torre com câmera de monitoração. Após quantos quilômetros dessa rodovia foram colocados no mesmo trecho telefone e câmera? Então, para isso, eu preciso calcular o MMC destes dois valores para mim conseguir encontrar em qual quilômetro que foi colocado ao mesmo tempo telefone e câmera. Então, vamos lá. A gente vai calcular de 3 e de 8. Relembrando os nossos números primos que a gente escreveu anteriormente. Primeiro número primo é o 2. Eu tenho algum par? Sim, o 8. O 8 ele é um número par. Então, eu vou começar dividindo por 2. Como o 3 não dá, vou abaixá-lo. 8 dividido por 2, 4. O 4 ainda é par, então eu vou dividir novamente por 2. Abaixar o 3, 4 dividido por 2, 2. Ainda tem um número par, o 2, então eu vou dividir novamente para 2. O 3 não dá, abaixo. 2 dividido por 2, 1. Ainda tem algum número que seja par? Não. Então, como eu não tenho nenhum número que é par, eu vou para o próximo primo, que é o número 3. 3 dividido por 3, 1. Esse 1 eu simplesmente abaixo. Agora, para calcular o nosso MMC, desculpa, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A gente pode calcular ou verticalmente ou horizontalmente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, lá no quilômetro 24, a gente vai ter o telefone e a câmera no mesmo trecho. Porém, a gente precisa... como isso aqui é uma pergunta, ó, após quantos quilômetros? A gente sempre tem que ter uma resposta. Pergunta: a cada quantos quilômetros da rodovia foram colocados no mesmo trecho telefone e câmera? Após 24 quilômetros foram colocados telefone e câmera. Essa é a resposta da minha questão. Após 24 quilômetros foram colocados telefone e câmera. Então, vamos fazer mais dois exemplos para a gente ficar bem craque. Esse caso, ele não tem uma introdução, ele não tem uma pergunta. Ele só quer saber qual é o MMC desses dois determinados valores. Então, a gente vai só calcular. Não precisa escrever a resposta que a gente escreveu no anterior. Então, vamos lá. 18, 27 e 45. Vou passar o meu traço vertical. Tem algum número que seja par? Sim, o 18. Então, eu vou começar dividindo por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, o 9 vai ali. O 27 é par? Não. Então, eu vou abaixar o 27. 45 é par? Não. Então, eu vou abaixar o 45. Como eu não tenho mais nenhum número que seja par, eu não vou mais dividir por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. Vamos colocar aqui do ladinho. Para o número 3. Eu
consigo dividir o 9 por 3? Sim. Quanto que dá 9 dividido por 3? 3. Eu preciso saber se eu consigo dividir o 27 por 3. Então, eu vou olhar lá na tabuada do 3 para ver se tem 27 na minha resposta. Ou, usando os critérios da divisibilidade, a gente vai somar os dois elementos. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 27 também vai ser. Quanto que dá 27 dividido por 3? A gente vai olhar lá na tabuada para relembrar. 27 dividido por 3 dá 9. Agora, será que eu consigo dividir o 45 por 3? Vamos usar o critério da divisibilidade. 4 mais 5, 9. Então, 45 é dividido por 3, porque o 9 é divisível por 3. Agora, 45 dividido por 3, eu não sei fazer de cabeça, prof. Então, você vai lá no rascunho e vai fazer 45 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Abaixo o 5. 5 vezes 3, 15. Me dando a resposta 15. Então, 45 dividido por 3 é igual a 15. Como eu ainda consigo dividir por 3, eu vou continuar. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Ainda consigo dividir por 3? Sim, tenho aqui um 3. Como 1 já chegou ao fim da conta, eu vou apenas copiá-lo. 3 dividido por 3, 1. Consigo dividir 5 por 3? Não. Então, vou copiar o 5. Consigo dividir 5 por 3? Não, como a gente já falou anteriormente. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o número 5. Como aqui já é 1 e aqui já é 1, a gente só abaixa. 5 dividido por 5, 1. Agora, a gente vai calcular o MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 5, vamos fazer aqui do ladinho. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 270. Então, o MMC de 18, 27 e 45 é igual a 270. Agora, o MDC de 15 e 45. Vamos pôr o 15 e 45 lado a lado. Passar a nossa reta vertical. Algum deles é par? Não, então eu não vou conseguir dividir por 2. Eu já vou para o segundo, que é o 3. 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, a gente já viu aqui que era possível, que resultou em 15. Agora, eu consigo dividir o 15 novamente por 3. Então, eu vou abaixar o 5 e vou resolver 15 dividido por 3, que me dá 5 de novo. Como eu já sei que eu não consigo dividir o 5 por 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5, 1. 5 por 5, 1. Vamos calcular o MMC. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. O que me dá a minha resposta final. O MMC de 15 e 45 é igual a 45. Então, o mínimo múltiplo em comum destes dois valores é igual a 45.